No primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Leiamos novamente, agora apenas o verso 21. 1 Samuel 4, 21. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. Foi-se a glória de Israel. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te somos tão agradecidos, porque Tu mesmo te encurvas para nos dar de comer. Obrigado por nos alimentarmos de Tuas próprias mãos, por esse cuidado paternal conosco. Agora, uma vez mais te pedimos, que ainda nesse último tempo juntos, com a Tua palavra aberta, que o Senhor possa ser condescendente e ainda fale ao nosso coração. Que aquilo que está em Tua mente, em Teu coração, para esse tempo de comunhão, seja liberado. Lidera-nos pelo Teu Espírito Santo e fala a Tua palavra ao nosso coração. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, desde o primeiro dia, então, temos dado passos nesse tema do discernir os principais conflitos dos dias finais. Nesses 6 livros, de 1 Samuel a 2 Crônicas, temos visto, então, que a glória de Deus é apresentada como sendo perdida. Está aí, 1 Samuel, capítulo 4, foi-se a glória de Israel. Então, no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, também capítulo 7, que lemos, a glória de Deus é mostrada como retornando ao seu povo, especificamente ali à sua casa, já que agora o templo, pelas mãos de Salomão, estava edificado. 140 anos nós temos entre Samuel e Salomão. Por isso, quando nós vemos essa oração do capítulo 7, veja aquela ênfase. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, na sua longanimidade amorosa, aguardou os 140 anos em um trabalho tão paciente, preparando e usando servos específicos, em particular os 4 que destacamos: Ana, Samuel, Davi e Salomão. Para que, trabalhando nestas vidas, determinados e específicos princípios espirituais e também, podemos dizer, tratos espirituais, tratamentos espirituais, nós chegamos a Salomão, o filho da paz, isso significa o seu nome, que pôde então edificar o templo para que a glória de Deus retornasse ao seu povo. Então é claro que se nós temos esse quadro nesses 6 livros, veja bem, nós não poderíamos abordá-los de outra maneira que não essa. Nós temos um ponto em que a glória de Deus foi perdida. E nós temos um outro ponto em que a glória de Deus foi recuperada. Só que lembremos, entre esses 2 pontos, nós temos 4 personagens centrais. E nas vidas deles, por isso eles são de tanto interesse para nós. Nas vidas deles, nós vemos o caminho para a recuperação da glória de Deus. Já temos enfatizado isso de uma forma ou outra, desde o primeiro dia,
Mas não perca, irmão, essa última frase que foi falada aqui. Há um caminho para a recuperação da glória de Deus. Não é automático. Não é questão dessa glória em um determinado momento, deliberadamente, descer do céu até nós. Essa não é a maneira do Senhor trabalhar. O Senhor trabalha forjando vasos. Então nós já estudamos 2 vasos. E muito brevemente nós vamos fazer um retrospecto muito, muito objetivo. O primeiro foi Ana, que assimilou no seu coração o encargo espiritual pela necessidade de Deus. Ela viu a necessidade de Deus e essa necessidade pesou no seu coração. Então, além desse aspecto ligado a Ana, nós vemos que Ana pôde cooperar na oração, já que oração é batalha, já que orar é trabalhar com Deus. Assim a oração é apresentada particularmente em todo o Novo Testamento. Orar é trabalhar com Deus. Então Ana exemplifica de uma maneira muito vívida esse princípio da oração, do trabalhar com Deus. E um terceiro que estudamos ainda na vida de Ana, o princípio da mordomia. Quando então Samuel estava lá, ela apenas o via de ano em ano e provia para o suprimento da necessidade de Deus. Então, tudo isso vimos a respeito de Ana. Com Samuel, nós vimos especificamente o princípio da centralidade da palavra de Deus. Já que você, creio, se lembra do final do capítulo 2 de Samuel, quando é dito que Samuel, desde Dan a Berseba, ou seja, toda a terra de Israel, ele foi confirmado como um profeta do Senhor. E nem uma das palavras que foram ditas por Samuel, o Senhor deixou cair por terra. Então isso mostra a centralidade da palavra de Deus como mais um princípio central. Então coloque de maneira linear esses princípios para que você veja qual é o caminho da recuperação. Compreendeu? Ana e tudo que a envolveu, Samuel e particularmente esse princípio da recuperação da palavra. Então falamos ontem sobre a palavra viva, o impacto, a revelação. Falamos sobre visão, entendimento espiritual. Tudo isso falamos ontem. Falamos sobre a consumação desse ministério de Samuel como sendo aquele chamado do povo ao arrependimento. Lembra-se? Se a palavra de Deus era tão viva como era de tanto peso e carga no coração de Samuel, não poderia ser diferente. Samuel teria que atuar sobre o povo de Deus com essa ênfase profética, que sobretudo significa não previsão de futuro. A ênfase profética, ou o ministério profético, sobretudo se caracteriza por chamar o povo de Deus de volta para Deus. Isso é ministério profético. E foi isso que Samuel exerceu nos seus dias. Então nós vimos no capítulo 7 de 1 Samuel, já examinamos, quando ele faz aquela exortação tão importante. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, deixai vossos ídolos, deuses, astarotes e servi a Ele só. Então o povo foi atingido pelo impacto da palavra do Senhor, que maravilhosa é a palavra do Senhor, viva, renovada, não palavra letra, né? E então o resultado nós vimos qual foi. Eles abandonaram seus deuses e astarotes. E o resultado, nós ontem apenas citamos, você tem aí na sua Bíblia, eles obtiveram vitória sobre os filisteus. Veja a importância de tudo isso, irmão. E veja a sequência desses princípios espirituais. Então hoje nós estamos em Davi. E temos uma tarefa monumental. Nós não conseguiremos abordar esses 2 homens com detalhes em uma reunião. Mas tenho como encargo no meu coração de não deixar o assunto pela metade. Então a única forma de coadunarmos essas 2 coisas é fazermos uma abordagem um pouco mais criteriosa sobre Davi e uma abordagem um pouco mais, ou bem mais, objetiva sobre Salomão. Mas você poderá ter então essas anotações nos seus registros, compondo tudo que já falamos, e peço ao Senhor que Ele te estimule a fazer o teu exame pessoal. Mesmo os textos que vamos citar sobre Davi, eu vou te dar todas as referências para você anotar, para que fique também registrado aí nas gravações, para que você possa ler calmamente em sua casa e recolher os princípios. No caso de Davi, então, vamos
iniciar nosso encargo para a noite de hoje. Em Davi, particularmente, nós vemos um princípio, um único, porque ele é muito abrangente. É o princípio do quebrantamento. Nós já citamos. Ou seja, se a glória de Deus foi perdida, e se a glória de Deus há de ser recuperada, é impossível que ela seja recuperada sem que Deus purifique os seus vasos. Com o que nós chamamos, na linguagem do Novo Testamento, de trabalho da cruz. A operação da palavra viva em nós. A operação das circunstâncias que o Senhor arranja para que nós possamos aprender a nos dobrar, nos curvar e beijar a mão que trata conosco. Então o Senhor trabalha quebrantamento na vida dos seus vasos de duas maneiras principais. O Senhor quebranta os seus vasos, número 1, pela sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando ela é recebida em nossos corações, viva como é e eficaz como é, então ela divide alma de espírito, divide juntas de medulas, divide espírito de carne, divide o que é terreno do que é celestial. Esse é o trabalho maravilhoso da palavra de Deus. Ela purifica vasos. Então, esse é o primeiro braço do trabalho da cruz em nós, ou do quebrantamento. E vamos ver na vida de Davi. E o segundo braço é o braço das circunstâncias. Deus é o Deus da providência. Para nós não há infortúnios, sorte, azar, coincidências. Essas são palavras desconhecidas de nós cristãos. A palavra conhecida por nós é: há um só Deus e um só soberano, que arranja todas as coisas em nossas vidas para atingir os nossos corações, falar e tratar conosco. Todas. Nós vemos isso, talvez o exemplo mais evidente e impactante na palavra de Deus seja o livro de Jó. Como poderíamos conceber que a mão de Deus está ali como que por trás da mão do próprio inimigo de Deus, dando aquela autorização para tocar em Jó, pondo os limites até onde o inimigo iria, pois ele desejaria exterminar Jó. Mas Deus coloca o seu limite. Pode tocar na sua pele agora, naquele segundo movimento, né? Primeiro nas suas coisas, seus bens, seus filhos, depois na sua saúde. Toca na sua vida, toca na sua pele, na sua carne, mas poupa-lhe a vida. Essa não foi uma sugestão de Deus, essa foi uma ordem de Deus. E o inimigo só poderia obedecê-la, e nada mais. Então, Deus é o Deus da providência. Todos os arranjos debaixo da providência de Deus são usados para que o vaso seja forjado, seja preparado. Então, deixando isso claro, vamos ver um princípio expresso, este princípio, expresso num texto de Paulo a Timóteo, para iniciarmos algo sobre a vida de Davi, confiando que o Senhor nos dará condições de abordá-lo, mesmo que objetivamente. 2 Timóteo capítulo 2, veja o verso 21. 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio ou vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Isso é resultado do trato de Deus com o vaso. E é isso que vamos ver então, pelo menos 4 pontos nós vamos separar na vida de Davi e na relação de Deus com Davi. Então vamos para o primeiro. 1 Samuel capítulo 29, por favor você abra a Bíblia, e não necessariamente nós iremos ler todos os versículos, mas você terá todos os registros para que você faça seu próprio estudo e meditação. 1 Samuel 29, você pode ler posteriormente o capítulo todo, um pequeno capítulo, apenas 11 versículos, mas nós vamos destacar aqui os versos 9 a 11, 1 Samuel 29, versos 9 a 11, apenas vou te contar a história. Davi tem um tempo na terra dos filisteus porque ele está fugindo de Saul. O contexto é: Saul está perseguindo Davi.
Você sabe que Davi se torna um especialista em se desviar das lanças de Saul, não é? Porque Saul mantinha uma posição oficial no trono e Davi mantinha aquela posição na unção, porque ele já havia sido ungido por Samuel. Então, segundo o coração de Deus, este era o rei, Davi. Mas era Saul quem estava no trono. Então Saul perseguia Davi e Davi foi aprendendo no Senhor a não tocar naquele que ocupava então a posição de o ungido do Senhor. Então, se você conhece pelo menos um pouco da história de Davi, você sabe como isso se processou de uma forma impressionante. Davi foi sendo treinado a saber que quem estava no trono não era Saul, mas a questão do trono é uma questão do próprio Deus. Então ele teria que aguardar o tempo e o modo de Deus. De que aquela unção que veio sobre a sua cabeça resultasse então nesse empossamento final de Davi no trono, que foi o que aconteceu, né? Então aqui no capítulo 29 de Samuel, Davi está entre os filisteus. E aqui nós temos o primeiro ponto no qual Deus haveria de purificá-lo. Aliança com os filisteus. Agora preste atenção. O filisteu, na tipologia bíblica, ele tipifica duas coisas principais. É muito claro na tipologia bíblica, não estamos forçando nada. Primeiro, o filisteu tipifica o eu, sobretudo. Ele foi o último inimigo a ser vencido por Israel. Então, o filisteu é uma figura do próprio eu, espiritualmente falando. Segundo, o filisteu é um tipo, na Bíblia, da imitação espiritual. Veja que interessante. O filisteu também saiu do Egito e foi para Canaã. Só que ele não passou pelas duas águas que o povo de Deus passou. O filisteu não atravessou o Mar Vermelho e o filisteu não passou o Rio Jordão. O filisteu é uma figura da imitação espiritual. O povo de Deus passa por duas águas. Do Egito a Canaã. A primeira água significa o batismo, identificação com Cristo, Mar Vermelho. E a segunda água, a abertura do Jordão, significa quebrantamento. Jordão, o nome significa descendo, porque ele desce do Hermon até o Mar Morto. Então, Davi está entre os filisteus. Ali ele buscou refúgio, Saul está perseguindo Davi. Agora acontece algo importante aqui. Davi se alia. Uma coisa é se refugiar entre os filisteus diante do contexto que ele estava vivendo. Outra coisa é fazer aliança com os filisteus. Davi fez aliança com os filisteus porque ele desejava derrubar Saul. Como falamos, o Senhor trata Davi de muitas formas para que ele aprendesse de que ao modo de Deus e ao tempo de Deus ele assumiria o trono designado por Deus. Ele aprendeu isso em um processo. Então Davi, ele está residindo, olha aí o seu capítulo 29, versos 9 a 11. Não precisamos ler, você tem o registro aí. No capítulo 30, você deve seguir então na sua leitura, nesse primeiro ponto que estamos destacando, a aliança com os filisteus. Capítulo 30, do verso 1 ao verso 6. Nós não vamos ler, porque precisamos aqui guardar bem nosso tempo. Mas está aí, citado para você. Você vai ver o que acontece por causa da aliança que Davi fez com os filisteus. Ele sai de Aquis, onde ele estava, nesse tempo. Os seus bens, sua família, seus filhos, seus bens, suas coisas, estavam em Ziclag, onde Davi estava refugiado, Ziclag. E ele sai em aliança com os filisteus para essa batalha contra os israelitas, porque ele desejava derrubar Saul. Se você ler o capítulo 30, verso 1 a 6, você vai ficar impressionado com esse texto. Como o Senhor disciplinou Davi. É dito que eles saem à batalha, ele propõe sair à batalha junto com os filisteus, Davi propõe. Os filisteus não aceitam, eles desconfiam de Davi. Eles dizem, quem é este? Não é Davi? Não é aquele herói do povo de Israel? Não é aquele que venceu nossos heróis? Então, baseado na desconfiança dos filisteus sobre Davi, eles rejeitam a presença de Davi entre eles, filisteus, na batalha com Israel. Você compreendeu? Irmão, há algo tão interessante aí. Na verdade, aqueles que pertencem ao Senhor realmente, com realidade espiritual, não conseguem, estritamente falando, se aliar com o mundo. Até mesmo o mundo nos põe para fora.
A aliança, mesmo em todos os seus significados com o mundo, é impossível para o verdadeiro cristão. Quando eles viram Davi, eles perguntaram: quem é este? Este não é o herói entre os israelitas? E desconfiaram de Davi. Então não é permitido que Davi acompanhe os filisteus, assuma a guarda junto com os filisteus para combater os israelitas. Então Davi é como frustrado ali no seu intento, e veja o que acontece no capítulo 30. Ele volta para a cidade onde ele residia, e os seus liderados, com as mulheres, com os filhos e com os bens. E a cidade se chama Ziclag. Então você tem aí no capítulo 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, está vendo? Eles saem lá do fronte de batalha, porque foram rejeitados pelos filisteus, Davi quis fazer aliança com eles, eles rejeitaram, ele volta à sua cidade, e o que ele encontra lá? A cidade saqueada, queimada, as mulheres levadas cativas. Mas veja a disciplina de Deus. O Senhor não permitiu que nenhum deles, nenhuma vida, nem das mulheres, nem das crianças, fossem tocadas pelos inimigos. Então é dito que quando Davi vê essa cena, verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você vê a maneira de Deus, irmão? Como Ele realmente é um pai que cuida dos seus filhos, bondoso. Ele preservou tudo que tocava a Davi, mas ele disciplinou profundamente a vida de Davi, por causa de aliança com os filisteus. Acho que agora é o tempo de examinarmos com mais detalhes o texto que faz tema da nossa meditação nesses dias, que é o texto de 1 Coríntios 7. Vamos a ele, e aqui nós vamos com mais calma. Lembre-se, dentro desse tópico, aliança com os filisteus, ou alianças mundanas. Vamos ler de novo esse texto de 1 Coríntios 7, e vamos destacar algumas coisas aqui que podem nos ajudar muito. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Vamos devagar com esse texto, vamos já parar aqui um pouco. Por que essa questão do casamento é abordada em primeiro lugar? Sublime e santo como ele é aos olhos de Deus. O único relacionamento que tem a propriedade de revelar algo mais substancioso das glórias que há entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. O casamento foi designado para isso. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Foi Paulo mesmo quem escreveu isso, aos Efésios. Então, como que ele aborda esse assunto casamento aqui? O que ele quer dizer com isso? Que os casados sejam como se não o fossem. Parece tão claro, não é, irmãos? Ele está dizendo, a família não é o centro do propósito eterno de Deus. Para colocar e enfatizar isso de novo. O propósito eterno de Deus não é edificar a família. O propósito eterno de Deus é que Cristo tenha primazia em todas as coisas. E nós queremos perder nossas famílias? É simples. Viva para a sua família. Você quer ganhar a sua família? Viva para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Muitos bons pais tentaram ganhar suas famílias para Cristo vivendo para suas famílias. E de uma maneira ou de outra, esse estilo de vida é sempre corrompido. Sempre, de todas as formas. Maridos que tentam viver para suas mulheres são corrompidos. Pais que tentam viver para os seus filhos também são corrompidos. Porque o propósito de Deus não é este. Que Cristo tenha a primazia. Queremos ganhar, salvar, edificar nossas famílias? Que vivamos para Cristo. Deixe-me contar um exemplo para você, verdadeiro. E, de certa forma, ele é até hilário. Uma serva do Senhor tinha um marido muito, muito difícil. Isso não é tão incomum, né, irmãs? E ela orava ao Senhor por esse marido. E esse marido não era nem mesmo cristão. E ela compreendia muito bem o seu lugar de esposa cristã. Uma esposa cristã sóbria no Senhor, consagrada, devota, amante da palavra e do Senhor. Isso é uma história verdadeira, não é uma história inventada. E então, um dia, intercedendo pelo seu marido, rogando pelo seu marido ao Senhor,
Um dia ela se arruma para ir para a reunião, e então o seu marido saca um revólver e diz assim para ela: onde você vai? E ela responde assim: se você atirar, eu vou para o Senhor. Se você não atirar, eu vou para a reunião. Se Cristo tem prioridade em nossos corações, e lembre-se, essa mulher, de alguma maneira, discerniu a vontade do Senhor. Isso não serve como padrão. Nada é padrão de conduta. Ela entendeu no Senhor que essa era a resposta e o caminho que ela deveria dar naquele momento. Ela não deu prioridade para o seu marido. Ela não disse: então o que você quer, bem? Que eu assenta do seu lado e assista um programa de televisão com você? Não é? Então, amados irmãos, que os casados vivam como se não o fossem. Não ache que sua família é o centro do propósito eterno de Deus. Cristo deve ter a primazia em todas as coisas. Amados irmãos, a maneira mais eficaz, e também posso dizer linda, preciosa, de ganhar nossos filhos para Cristo, é permitir que na atmosfera do lar eles respirem Cristo. Sem palavras. Na alegria do coração dos seus pais, devotados ao Senhor, amando a igreja, amando os irmãos. A atmosfera do lar é respirada pelos nossos filhos, muito mais que as palavras que nós falamos. Se Cristo tem preeminência. Então, o tempo se abrevia. O que resta é que não só casados vivam como se não fossem. Então, para deixar claro essa primeira frase, as outras são até mais simples, digamos, de serem entendidas. Mas quando falamos de casamento, nós precisamos de muito cuidado, não é? Porque estamos tocando uma instituição muito preciosa aos olhos do Senhor. Então, você tem que compreender muito bem o que nós estamos dizendo aqui, sobre a questão das prioridades, né? E como nós edificamos nossa família. Mas você vai ter a chave desse entendimento aí, como um casado deve viver como se não fosse. E por que isso? Ele vai dizer assim, olhe lá comigo, por favor. Verso 32, aí mesmo. Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Veja, está ficando um pouquinho mais claro já. Porque se você examinar Coríntios 7 todo, você vai ver que Paulo está tratando de casamento, pessoas se darem em casamento em tempos de tribulação. E era esse tempo que os coríntios estavam vivendo. Então Paulo tem um conselho. Ele não é um homem que abre um manual e tem um conselho geral para todo mundo. Não é? Ele conhece a hora e a história dos coríntios, então ele aconselha. Eu aconselho que por causa da angustiosa situação presente, então que o homem não se case, que a mulher não se case, por causa da angustiosa situação presente. É esse termo que ele usa aqui no Coríntios 7, compreendeu? Então ele disse, é melhor que fique como está, por causa da dureza, da tribulação que vocês estão passando. Então ele vai dizer, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar quem não é casado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, e de como agradar ao Senhor. Agora veja aqui, se ele está falando de casado e solteiro, de marido, de homem e de mulher, parece lógico que essa frase deveria estar assim, a seguinte. Mas o que se casou, então primeiro, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, nós esperaríamos que ele dissesse assim, cuida das coisas da esposa. Não seria o lógico nessa frase? Mas olha o que ele diz, cuida das coisas do mundo. Não é interessante? Ele não confronta coisas do Senhor com coisas da esposa. Ele confronta coisas do Senhor com coisas do mundo. Por quê? Nosso Senhor disse assim, acautelai-vos para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com os cuidados do mundo. Então, por causa daquela angustiosa situação presente, é melhor que nem o homem nem a mulher se casem. Porque se eles se casarem, eles vão ter que cuidar das coisas do mundo, de como agradar, aí no caso a esposa, como ele diz. Então ele vai explicar melhor ainda. Olha a frase inicial do verso 34. E aí ele explica tudo. E assim está dividido
dividido. Ora, irmão, agora nós compreendemos muito bem o que ele está ensinando, mas eu quero aplicar isso aqui de um modo mais geral. Se a nossa prioridade de coração, de devoção, de entrega é dada às nossas famílias, está aí o versículo que se aplica a nós. Nós estamos divididos entre o Senhor e nossa família. E nós não devemos estar divididos com nada. Nem com a esposa, nem com o marido, nem com filhos, nem com o trabalho, nem com nada. A primazia do nosso coração é unicamente para o Senhor. E nada deve interferir nisso. Agora, sabe o que há de maravilhoso nisso? Quando esse eixo se acerta, tudo o mais entra no seu ponto de gravitação. A esposa, os filhos, os negócios, trabalho, seja lá o que for, relacionamentos, vida com os irmãos, não é assim? A roda tem o eixo no centro. Quando o eixo sai do centro da roda, quem que já andou em carroça mal construída? Solavanco o tempo todo, né? Porque o eixo está fora do centro. Quando tentamos viver nossos relacionamentos com outro eixo ou centro que não é Cristo, é só solavancos. Solavanco na vida conjugal, na vida com os filhos, na vida da igreja, é só solavanco. Então, aí está o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Os que choram, verso 30, também os que choram, como se não chorassem. Você entende por que Paulo fala assim? Já meditou nesse versículo? Me parece muito claro, irmão. Ele está dizendo assim: tudo que leva você à tristeza, tome cuidado. Porque tudo que nós vivemos nessa vida é provisório. Então aqueles que choram, isso há um motivo pelo qual nós choramos. Nós choramos por causa de perdas. Para resumir em uma palavra, sejam elas quais forem. Perdas financeiras, perdas emocionais, perdas. Isso que nos faz chorar. Então os que choram, sejam como se não chorassem. Não é aí que está o foco, não é aí que está o alvo, não é? Segundo, os que se alegram, e nós temos também, na verdade, um único motivo para nos alegrarmos. Vamos resumir também em uma palavra. Se nós choramos por perdas, nós nos alegramos por prosperidades. E seja em qualquer nível também. Então, os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Aqui uma versão, uma tradução alternativa da ideia desse texto, essa frase na língua original, e é muito bonita. Então vamos repetir como está aqui. Os que compram como se nada possuíssem. A ideia envolvida aqui é: tudo que você então, por comprar, possui, segure-o com mão leve. Não agarre, segure com mão leve. Porque se em algum momento, de alguma forma, for retirado, então você está segurando com mão leve. Você não está agarrado àquilo. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo. Essa frase aqui vai nos ajudar a entender as anteriores. Os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Você viu, estou lendo a edição Revista Atualizada, você viu que aqui você tem a palavra utilizam e tem a palavra embaixo usassem. Na verdade, é a mesma coisa, não é? Utilizar é usar. Mas o tradutor aqui colocou duas palavras diferentes, talvez, para buscar comunicar que o texto original, as palavras são diferentes. E aqui vamos receber mais uma ajuda interessante. Primeiro, o termo usar, utilizar, os que se utilizam do mundo, está aí no verso 31. O verbo usado aqui significa usar no sentido de receber um empréstimo. Então é interessante que João Calvino, comentando esse versículo, ele diz algo muito bonito. Ele diz assim: nós deveríamos aprender como cristãos a usar tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido como sendo empréstimos para um dia. Empréstimos para um dia. Afinal de contas, irmãos, quem de nós conhece o dia de amanhã? E eu queria aplicar isso, inclusive, para a vida conjugal.
Isso pode fazer muita diferença em nossa vida de devoção com o Senhor, se aos pés dele nós compreendermos. E me ouça então agora, à luz do que já temos falado, que nós temos uma esposa por um dia. Compreendeu? Que nós temos um marido por um dia. Que nós temos filhos por um dia. São empréstimos por um dia. Esse é o sentido do termo usam, ou utilizam aqui nesse verso 31. A palavra é kraomai no grego. E a ideia expressa é receber um empréstimo. Agora, olha a outra palavra, que interessante. Os que usam do mundo, como se dele não, aqui temos usassem, né? Na língua original é uma outra palavra, a mesma que eu citei aqui, com um prefixo de reforço na língua grega. Tem aí um kata. Esse kata no grego é um prefixo de diversas palavras, que é um prefixo de reforço. Há muitas palavras, quando, por exemplo, você vai falar habitar na língua original, habitar no sentido de residir, fixar residência ali. Então, oikos, em grego, é casa. Oikeo tem o sentido de habitar. Quando você quer falar, você pode dizer, nós estamos habitando aqui, mas habitando por uma reunião. Terminando a reunião, nós saímos daqui porque nós não moramos aqui. Nós não fixamos residência aqui. Então, quando no grego você quer dizer que você reside, fixa a residência ali, então você combina as palavras. Esse oikos, que significa morar, habitar, e um kata. Então, kata oikeo significa fixar residência. Então, a palavra usada aqui para usassem é kata kraomai. A primeira é só a que citamos, é só o kraomai, que fala de um empréstimo por um dia. Agora, kata kraomai tem o sentido de abusar. Compreendeu? Então, os que usam do mundo, traduzindo agora para o nosso português, os que usam do mundo, não abusem dele. Por quê? Porque ele tem tentáculos, irmãos. O mundo tem tentáculos. Como um grande polvo, cheio de ventosas. E tudo que passa por perto, ele agarra. Então, os que usam, não abusem. Por isso, nosso Senhor fez a exortação que eu já lembrei aqui hoje uma vez, Lucas 21, 34. Acautelai-vos, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. As consequências da orgia, embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmão, que exortação. E como já falamos também ontem, nós pisamos um pouco nesse terreno aqui, parece que nós cristãos temos tido muitas dificuldades nesse assunto mundo. E realmente ele tem lançado tentáculos dentro do nosso coração. Todo esse sistema é montado exatamente para isso. Daniel 7,25 diz que o anticristo, falando da pessoa mesmo dele, nós estamos vivendo nessa era e nesse espírito do anticristo no ar. Respiramos facilmente esse espírito, não é? Por isso o tempo se abrevia. É dito em Daniel 7,25 que ele magoará os santos do Altíssimo. Você se lembra daquela palavra lá? É uma palavra muito específica. O livro de Daniel foi escrito metade em hebraico e metade em aramaico, porque o povo estava no cativeiro babilônico, persa, e eles perderam o hebraico e aprenderam a língua do conquistador, a língua persa, que é o aramaico. Por isso o livro é escrito em duas metades. E a palavra usada lá é aramaica, não é hebraica. Ela é muito específica. Magoar ali significa afligir a mente, desgastar a mente. Irmão, sua mente anda desgastada pelos cuidados do mundo? Profissionalmente, socialmente, financeiramente, economicamente. Pressão mental. Ele magoará os santos do Altíssimo. Que leitura clara nós fazemos disso nos nossos dias, não é? Desgaste mental, para nos tornar inválidos para Deus. Então, esse é o sentido desse termo aí, já explicamos. Há uma frase de Agostinho, talvez já tenha citado aqui para os irmãos e vou repeti-la. Quando eu era um jovenzinho cristão, li essa frase. Quanto ela foi de ajuda para mim. Agostinho, erudito que era, e até mesmo um poeta, podemos assim dizer, ele escreveu de uma maneira bastante difícil. Mas vamos ver se dá para entender, senão nós vamos explicar.
Ele escreve assim: execráveis são as prosperidades do mundo. 2 vezes execráveis. Execrável significa desprezível. Execráveis são as prosperidades do mundo. 2 vezes execráveis. Seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Já compreendeu a frase? Quando nós entramos nas prosperidades do mundo, elas são desprezíveis, atraem o nosso coração, mas são desprezíveis, porque elas são duplamente desprezíveis. Quanto mais entramos no mundo com o nosso coração, mais nós temos temor das adversidades, por um lado. Por outro lado, quanto mais mergulhamos no mundo, mais nós temos corrupção da alegria. É claro, é uma alegria espúria depositar o nosso coração no mundo e cedermos às atrações e às conquistas do mundo. Então ele diz: 2 vezes execráveis. Temor da adversidade, corrupção da alegria. Então, irmãos, que grande exortação nós temos nesse pequeno texto. Você vê que o que Paulo tem em mente nunca é diferente sobre Paulo, particularmente sobre Paulo. É a centralidade de Cristo. Casados como se não fossem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que choram como se não chorassem, os que compram como se nada possuíssem. Centralidade de Cristo. Tão linda, tão clara. Né? Então, esse foi um aprendizado na vida de Davi. Alianças mundanas. E o Senhor podando aqui, podando ali, ensinando aqui, disciplinando ali, trazendo Davi para aquela realidade onde ele poderia ser chamado pela misericórdia de Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Mas quantos tratos, irmãos. Vamos passar para o segundo elemento sobre Davi. 2 Samuel, capítulo 24, agora. Mais um golpe misericordioso do Senhor na vida de Davi, fazendo o quê, como nós vimos à luz de Timóteo? Formando ou forjando um vaso preparado e útil para o seu possuidor, preparado para toda boa obra. Então, segundo o livro de Samuel, nós não vamos ler, mas é importante que você tenha aí o registro então. Capítulo 24, 2 Samuel 24, registre aí, por favor, os versos de 1 a 4, e depois os versos de 10 a 17. São esses os textos. O que acontece aqui, resumindo então a história para avançarmos? Davi levanta o censo do povo. Isso foi um grande pecado diante do Senhor. Por quê? Porque Davi, de alguma forma, confiou na capacidade dos seus próprios recursos. Quando Davi levanta o censo do povo, isso é muito ofensivo ao Senhor, porque o Senhor sempre deu vitórias a Davi baseado no braço de Deus. Você se lembra a primeira experiência de Davi, com quem foi? Com Golias. A vitória clara do braço de Deus. Um gigante e um jovenzinho. Ele com armadura, o outro com pedras. Não é? Tão linda e grande lição. Sempre as vitórias de Davi foram as vitórias do Senhor. Mas agora Davi é um homem poderoso, ele já estava no trono, e chega um momento que ele quer levantar o censo do exército. Então ele conta 600.000 homens capazes de sair à batalha. Então, isso foi para o coração do Senhor uma afronta. E de novo vou repetir o princípio. Todas as vitórias de Davi foram obtidas pelo braço do Senhor. Mas agora Davi, de alguma maneira, ele vê diante dos seus olhos os seus recursos. Irmão, podíamos gastar o resto da noite aqui e ia faltar tempo. Vou te citar um versículo. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Paulo fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo está se referindo a algo, então, você está vendo? Tremendo. Aí ele vai explicar o porquê que Deus o mergulhou nessa situação.
Não só uma situação acima das suas forças, onde ele se viu desesperado, mas desesperado da própria vida. É o que ele escreve aí, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Aí ele diz qual foi o motivo dessa experiência. Ele diz, mas nós já recebemos em nós mesmos, da parte de Deus, sobre nós, a sentença de morte. Olha a expressão que ele usa. Aí ele explica o que é a sentença de morte. É para que não confiemos em nós, mas no Deus que vivifica os mortos. Aqui está Davi agindo contrariamente a esse princípio, levantando o senso do povo, particularmente do exército, e examinando os seus próprios recursos. Irmão, amado irmão, esse era um homem experimentado. Isso mostra o que significa, o que é o nosso coração diante do Senhor. Como já falamos, desde a primeira experiência, Davi aprendeu o que é o braço do Senhor contra Golias. E aprendeu em várias outras situações. O braço do Senhor. Nós nunca poderíamos imaginar que Davi fosse fazer uma coisa dessa. Não é? Tantos tratos, tanto ensino. Sabe, irmão, o que me parece? Considere diante do Senhor. É dito que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, não é assim? E Moisés feriu a rocha 2 vezes. Parece que naqueles pontos onde de maneira especial nós temos recebido tratos do Senhor, nós tendemos de alguma maneira a extrapolá-los. Moisés caiu exatamente no seu ponto mais forte, digamos assim, sua mansidão. E assim também Davi. Quantos tratos ele recebeu, e ele cai na soberba. Você lembra do Salmo 19? Você lembra dos versos finais do Salmo 19, aquele salmo maravilhoso? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Fala da criação primeiro, depois fala da palavra. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria aos simples. Lembra do salmo? Lembra como termina? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Antes desse verso, ele tem uma oração. E ele diz assim, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que Davi fez aqui é uma grande transgressão, porque ele confiou na força do seu braço. Então, irmão, essa foi a segunda questão ligada a Davi. Sabe o que acontece nessa experiência? Vamos ver essa aliança tremenda de fidelidade que o Senhor tem conosco apesar de nós. Sabe o que acontece aqui? O Senhor vai julgar Davi. Deus é um Deus justo. E é um pai amoroso. E disciplina seus filhos. E aquilo foi horrível aos olhos do Senhor. Então o Senhor vai julgar Davi. Você conhece a história? E ele propõe para Davi 3 tipos de juízo. Lembra-se? Então Davi escolhe assim, não caia eu na mão dos homens, mas caia eu nas mãos do Senhor. Então ele vê um anjo com espada desembainhada, que ia sobre Jerusalém. E então Davi levanta um altar na eira de Ornã. E naquele altar oferece sacrifício ao Senhor. E o que ele vê quando ele faz isso é que o anjo embainha a sua espada. Ele aprendeu mais um princípio na história dele com o Senhor. E veja, irmão, numa hora em que ele ofendeu o Senhor por causa do que ele fez. E estava recebendo juízo do Senhor. Aquele anjo embainha a espada, Davi levanta o altar, e então é dito assim, ele aprendeu assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não sobre a justiça, mas sobre o juízo. Mais do que isso, ele compreendeu que aquele lugar, veja bem, aquele lugar, a eira de Ornã, o Jebuseu, seria o lugar onde seria edificado o templo do Senhor. E quando você lê 1 Crônicas 21, aqui nós estamos em 2 Samuel, esse texto é repetido em 1 Crônicas 21, para você ter a referência aí. 1 Crônicas 21. Toda a narrativa que nós citamos aqui, toda essa história, quando você entra no capítulo 22, numa sequência aí, imediata, no verso 1,
você vai ver o entendimento que Davi teve nessa experiência singular que ele viveu. Ele diz assim: aqui se levantará a casa do Senhor. Por causa da experiência que ele teve nessa hora de juízo de Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é uma das verdades mais lindas sobre a casa de Deus. Tiago enuncia esse princípio. Segundo, o lugar da casa de Deus é o lugar do altar. Lembre-se disso. Não há casa de Deus sem altar. Se nós fizermos a pergunta, baseado nessa história aqui, qual é o lugar da casa de Deus? Nós teríamos 3 coisas para dizer. Primeiro, o lugar da casa de Deus é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Segundo, o lugar da casa de Deus é o lugar do altar. E o altar sempre fala da cruz e também fala da consagração. Nunca teremos casa de Deus sem cruz e sem consagração. E terceiro, a casa de Deus é o lugar da eira. A eira de Ornã. O que é feito na eira? A eira é o lugar onde se debulha o grão. Onde se separa a casca do grão, ou a palha do grão. Quebrantamento. Qual é o lugar da casa de Deus? Qual é o lugar do templo do Senhor? O lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lugar da cruz. Lugar do quebrantamento. Lugar do altar, lugar da eira. Então está aí a segunda lição. Vamos para o terceiro. 2 Samuel capítulo 11. Veja que todas essas lições são lições de quebrantamento. Esse é o princípio ligado a Davi. Então, 2 Samuel capítulo 11, nós também não vamos ler. Precisamos avançar. E o texto é muito conhecido. É o adultério de Davi com Batseba. Esse foi outro pecado muito desagradável aos olhos do Senhor. Acho que você conhece a história bem. Urias significa luz de Deus ou fogo de Deus. Quando Davi se torna o responsável pela morte de Urias, ele está apagando a luz de Deus. E o Senhor, na sua misericórdia, ainda envia Natã a Davi para repreendê-lo. Então, o que acontece aqui, do que o Senhor quer purificar o vaso aqui em 2 Samuel 11, nesse assunto do adultério com Batseba? Davi estava em um posicionamento inadequado. Amados irmãos, vamos dar o nosso salto de novo aqui, Samuel a Crônicas. Se a glória de Deus foi perdida, 1 Samuel 4,19, e a glória de Deus há de ser recuperada, 2 Crônicas 7, nunca podemos perder de vista que isso vai passar pelo princípio do quebrantamento, que requererá posicionamentos. Davi estava mal posicionado. Não era ali que ele deveria estar. Ele deveria estar em frente de batalha. Então está aí mais uma lição de profunda importância. Queremos que a glória de Deus retorne entre nós como seu povo. Isso vai requerer de nós posicionamentos. Pergunta para nós: nós estamos servindo a Deus no lugar designado por Deus? Davi era o rei, o líder, o vitorioso de Deus. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. O seu lugar era lá, em frente de batalha. Mas Davi estava posicionado erroneamente. Então, queridos irmãos, nós estamos servindo a Deus no lugar designado por Deus. Você sabe que o texto de Coríntios 12 tem lições tão lindas sobre esse assunto, servir a Deus no lugar designado por Deus? Sabe como isso é mencionado lá? Porque o corpo é um e tem muitos membros, e os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. 1 Coríntios 12. Ele vai falar das funções do corpo: nariz, boca, olho, ouvido, não é? O olfato, a visão, o ouvido. Ele vai mostrar o lugar de cada um do corpo e vai dizer: Deus coordenou o corpo, para que não haja divisão no corpo. E ali ele ensina 4 lições. Nós não temos tempo para isso, mas você pode anotar. Ele ensina que nós devemos aprender a assumir nossas próprias responsabilidades no corpo. Se o olfato diz, se o ouvido diz, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, ele nem por isso deixa de ser. Ou seja, devemos aprender a assumir nossas responsabilidades. Devemos aprender a apreciar a função de outros. Devemos aprender a viver em coordenação, porque Deus coordenou o corpo, preservando a unidade, versos 24 e 25 naquele capítulo. Há muitos princípios ali, 4 em especial. Então,
Estamos servindo a Deus, pergunta, no lugar designado por Deus? Precisamos responder essa pergunta, amados irmãos. Quarto, com relação a Davi, e último. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. Se é que eu posso dar mais uma ajuda aos irmãos com relação a esse servir a Deus no lugar designado por Deus, deixe-me dizer uma coisa que ouvimos há muitos anos de nosso querido irmão Stephen Kong. Fiquei sabendo hoje que o nosso irmão está com 105 anos. E em julho agora vai ministrar mais uma conferência nos Estados Unidos. O nosso irmão Stephen Kong certa vez disse assim, alguém perguntou para ele, um jovem, irmão, como eu posso compreender qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Para que eu exerça a minha função plenamente. Como eu posso compreender qual é a minha função, qual é o meu lugar? Aquele irmão tem respostas objetivas e diretas que são maravilhosas. E aqui está mais uma dele. Ele respondeu assim para esse jovem, deixe que a vida cresça. Você entendeu ou não? Como você vai compreender qual é o seu lugar para servir no corpo de Cristo? Deixe que a vida cresça. Quanto mais a vida de Cristo crescer em nós, quanto mais de Cristo for sendo formado em nós, mais nós iremos compreendendo qual é a nossa função no corpo de Cristo. Vida vem antes de função, sempre. Então não tem que preocupar com a função, tem que se preocupar com a vida. Altar pessoal, vida aos pés do Senhor, amando o Senhor e a sua palavra, não preocupando em ler a palavra para pregar para os outros. Né? Tem dois elementos aqui, dois espectadores aqui, que são os primeiros que têm que ouvir nossas pregações. Um de cá, outro de cá. Deixe que a vida cresça. E o Senhor, então, vai nos adequando em nossas funções no corpo de Cristo. Então, o último elemento, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13 agora. E com isso terminamos aqui Davi. 1 Crônicas 13. Se você ler os versos de 1 a 11, 1 Crônicas 13, de 1 a 11, você vai ver o assunto do transporte da arca. Aqui gostaria de te mostrar alguma coisa muito bonita. Primeiro erro de Davi, então, do qual ele deveria ser purificado. Vou repetir para os irmãos desde o início, para que os pontos fiquem bem claros aí. Com relação ao primeiro que já estudamos, Davi precisaria ser purificado de alianças mundanas, certo? Foi o que já colocamos. O segundo texto, segundo ponto que colocamos, Davi seria purificado da soberba, do orgulho, da autoconfiança, quando ele levanta o censo do povo. Terceiro ponto, o pecado com Batseba, Davi seria purificado e tratado em posicionamentos inadequados. Já acabamos de citar. E quarto aspecto, 1 Crônicas 13, aí, de 1 a 11. Davi, o transporte da arca é o assunto aqui. Davi tem encargo no seu coração de trazer a arca para Jerusalém. Ele ama o Senhor. E o coração dele está ligado, nunca tenha dúvida disso, irmão. Ele ama o Senhor e o coração dele está ligado à glória do Senhor. Por isso ele quer trazer a arca para Jerusalém e não quer reinar nem um dia sem a arca. Mas o que ele faz? Ele imita os filisteus. Quando mandaram a arca embora do terreno deles, já mencionamos esse texto ontem ou anteontem, né? Com aquele carro novo que eles fizeram, com o tumor de ouro, o rato de ouro, vocês se lembram daquilo? E mandaram a arca embora porque eles estavam sofrendo esses tumores, porque a arca cuida de si mesma, né? É figura de Cristo, a glória do Senhor. Ninguém precisa cuidar da arca, ela se cuida, né? Então eles puseram a arca para fora daquela maneira que já examinamos. Então Davi vai imitar o que eles fizeram, construindo o carro novo e tudo que você conhece da história, para o transporte da arca. Qual foi o pecado de Davi aqui? Conceitos humanos na obra de Deus. Imitação. Se você quiser ainda, pragmatismo. Isso funciona. Isso não funciona. Irmãos, o pragmatismo é uma praga na casa de Deus. Alguns pensam assim,
Se algo está funcionando naquela localidade, a presença de Deus tem sido dada àqueles irmãos, vamos lá ver o que eles estão fazendo. E aí nós trazemos o molde para cá. E nós vamos partir o pão como eles partem, nós vamos cantar os cânticos que eles cantam, porque se nós tivermos o molde, a glória vem junto. Isso tem um nome, bezerro de ouro. Forjado em moldes. A vida nunca vai junto com o molde. Porque a vida de Deus é forjada nos vasos. Em Êxodo você tem um conflito gritante entre duas coisas de ouro. Bezerro de ouro e candeeiro de ouro. O ouro sempre fala da vida, glória e natureza de Deus. Sempre. Vida, glória e natureza de Deus. O bezerro também é de ouro. Imitação. Mas ele foi feito em moldes com ouro fundido. Mas o candeeiro é 1 talento de ouro fundido, feito em moldes. Como o candeeiro foi feito? 1 talento de ouro esculpido com golpes de martelo e cinzel. Compreende esse princípio, irmão? Se o Espírito Santo não encontra lugar para tomar o cinzel, o martelo e golpear-nos, trabalho da cruz em nós. Quebrantamento. Como estamos vendo aí na vida de Davi. É o princípio por excelência na vida dele. Se o Espírito Santo não encontra lugar em nossas vidas, resposta ao trabalho da cruz em nós, não há candeeiro, não há testemunho do Senhor. Pode ter música, música não é testemunho do Senhor. Pode ter inário, pode ter o que for, formas, moldes, mas não há testemunho do Senhor. A não ser que haja lugar para o martelo e para o cinzel em nossas vidas. Então, aí está Davi imitando os filisteus na forma de transportar a arca. Quanto nós temos ainda de conceitos humanos em nós? Quanto? Precisamos perguntar ao Senhor. Quanto nós temos de pragmatismo em nós? Quanto nós temos de imitação em nós? Quanto nós estamos respondendo nas vidas pessoais, familiares e na assembleia? Aquilo que temos realmente recebido do Senhor. E que para nós é céu aberto, é revelação, é vivo. Tem realidade. Então, isso é casa de Deus. O resto é imitação. Então, com isso, estamos concluindo Davi. Agora, 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos a um último texto sobre ele. Temos tempo ainda para isso. 1 Crônicas 17. Gostaria de ler alguns versículos aqui para vermos a beleza. Vamos usar esse texto como uma conclusão, chamemos assim, do trabalhar de Deus em Davi, da purificação do vaso chamado Davi. Sabe o que significa a palavra Davi, o nome Davi? Amado. Deus trabalhou na vida de Davi o seu amado. Você está vendo como ele era um homem impuro? Você está vendo como ele era um homem soberbo, autoconfiante, tudo que já citamos aí, mal posicionado, não é? Um homem que fez alianças mundanas. E o Senhor fielmente colocou suas mãos no vaso. Mas, irmão, lembre-se, o vaso responde aos tratos de Deus. Não é um trabalho unilateral. Não é um trabalho monérgico, é um trabalho sinérgico. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então vamos ler alguns versículos de 1 Crônicas 17. Veja. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, olha essa frase, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Não é lindo, irmão? Ah, irmãos, quantos de nós, morando em casas de cedros, iríamos nos preocupar onde está a arca? Se nós estamos tão bem, tão confortáveis, tão seguros, tão aquecidos. Eu moro em casa de cedros, e a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Veja o verso 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, o Senhor está falando aqui com Davi, através de Natã, mais uma vez através de Natã, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, Salomão, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Olha o verso 21.
Davi ouve essa palavra tão magnífica de Natã, porque esse era o desejo que o Senhor mesmo pôs no coração de Davi, né? Edificar essa casa, trazer a arca. Então aqui, a partir do verso 16, você vê ali, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse. Né? Então aí temos a oração de Davi. E no verso 21, vamos ver o 20 também. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Verso 21. Quem há como teu povo Israel, gente única na terra, povo que habita só, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e essa próxima frase, note aí, e fazer a ti mesmo um nome. Essa era a frase que eu gostaria de destacar. Sem o princípio do quebrantamento, que é o mais evidente na vida de Davi, nunca nós podemos cooperar para fazer um nome para o Senhor. Sem o princípio do quebrantamento, nós faremos o nosso próprio nome. Quando a Torre de Babel foi edificada, qual era o cerne do assunto? Façamos tijolos, queimemo-nos bem, levantemos uma torre que vá ao topo até o céu e façamos célebre o nosso nome. Viu a diferença entre a Torre de Babel e o Templo de Salomão? Fazer a ti mesmo um nome. Isso é impossível se o vaso não for purificado pelo caminho do quebrantamento, caminho de Davi, como estamos vendo aí. Agora, nós vamos encerrar Davi com um salmo, 132. Salmo 132. Não sabemos se esse salmo foi de Davi, provavelmente não foi de Davi, esse salmo. Não temos aqui o autor dele. Mas ele menciona Davi. Então veja, Salmo 132. É um dos cânticos dos degraus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Olha aí a ênfase, está vendo? Um homem quebrado. Todas as suas provações, de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Oh, meus irmãos, esse não tem que ser o nosso coração, particularmente falando, já que o tema aqui é esse, né? É coletivo o tema aqui, não é a família de Davi. É o testemunho do Senhor, né? Templo do Senhor, a casa do Senhor. Não tem que ser este realmente o motivo dominante dos nossos corações? Para que nós vivemos? Para que nós realmente trabalhamos? Não é para encontrar lugar para o Senhor na sua casa? Ajudando-nos, exortando-nos, cuidando-nos, servindo-nos por causa dele, até que eu encontre lugar para o Senhor. Ó irmão, irmã, jovem, cristãos, não apliquemos o nosso coração a qualquer outra coisa. Nós somos chamados para ser cooperadores dele, para preparar lugar para ele, em nossas vidas, famílias e, sobretudo, na sua casa. Uma morada para o poderoso de Jacó. Então, o salmo segue, nós vamos até aí. E agora estamos, então, concluindo. Graças ao Senhor, podemos terminar Davi, mesmo que panoramicamente, porque sobre Salomão nós vamos gastar 10 minutos e concluímos nosso tempo total pela misericórdia do Senhor. O que nós temos sobre Salomão? O seu nome, então, significa Filho da Paz. Salomão. Nós sabemos que por causa dos tratos de Deus com Davi é que nós temos Salomão. Davi, o homem de guerra, Salomão, o homem da paz. Qual é o princípio dominante da vida de Salomão? Se a glória de Deus foi perdida, e se a glória de Deus será recuperada, e agora nós estamos no último estágio, Salomão e o templo, quando a glória de Deus invade o templo, quando Salomão está orando, nós vimos lá 2 vezes, segundo Crônicas 7, a glória do Senhor encheu a casa. Qual é o princípio dominante sobre Salomão?
o princípio da harmonia e da unidade. Isso é o que domina a história de Salomão. Agora, rapidamente, então, 2 destaques sobre ele. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Todos esses textos você os tem aí, sobre Davi e sobre Salomão, e poderá estudá-los calmamente diante do Senhor. Todos esses princípios que comentamos. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Olha a beleza desse princípio espiritual. 1 Reis 6, versículo 7. Como o templo foi edificado? O Senhor encarregou Salomão da edificação do templo, e a glória do Senhor voltaria para sua casa depois de 140 anos, como falamos. Então, o verso 7 diz assim: edificava-se, então está em processo, a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. De maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Muito lindo esse verso, porque ele anuncia o seguinte: cada pedra preparada na pedreira, então trazida para o lugar onde seria justaposta para a edificação da casa de Deus. Parece um princípio muito claro. Vamos usar uma frase, quem sabe, de Dietrich Bonhoeffer, para tentar expressar isso. Ele diz assim: se você não conhece a solidão com Deus, pés do Senhor, vida a sós com Ele, intimidade. Se você não conhece a solidão, você não está preparado para a comunhão. Ou tenha cuidado com a comunhão. Você vai fazer só estragos na comunhão. Gosto desse, não gosto daquele. Os irmãos têm que me entender, esse é o meu jeito. Meu jeito, como se fosse uma pérola preciosa. Não é? Irmãos, as pedras são talhadas nas pedreiras, longe da casa do Senhor. Lugar secreto, quarto fechado, a sós com Deus. Palavra de Deus penetrando os nossos corações. O trabalho da cruz agindo nas nossas vidas. Aí sabe o que vai acontecer? As simpatias vão acabar. E também as antipatias vão acabar. As preferências vão acabar. Gosto, não gosto, acho, não acho. Meus irmãos, a igreja não é uma entidade de filantropia, instituição de caridade, grupo social. A igreja é a casa de Deus. E na casa de Deus as pedras são preparadas nas pedreiras. Nunca se esqueça isso. Não traga para a casa de Deus seus trejeitos, eles não interessam. Não traga para a casa de Deus suas opiniões, elas interessam menos ainda. Não traga para a casa de Deus teus conceitos. Não traga para a casa de Deus o teu temperamento. Ele não importa, ele não tem significado. O Espírito Santo tem que encontrar lugar para nos santificar em tudo que nós somos. Pedras preparadas nas pedreiras. Não se esqueça. E viu o motivo? Para que não haja barulho, sons na casa de Deus. Quando as pedras não são preparadas na pedreira, se elas fossem preparadas na casa, só barulho e anarquia e confusão. Quando nós trazemos nossas coisas para a casa de Deus, é isso que nós temos. É barulho, é confusão, é anarquia, mas nada de edificação. O quarto secreto é a chave. Mas então o mesmo Dietrich disse assim, completando a frase dele: por outro lado, se você não conhece a comunhão, tenha cuidado, ou você não está preparado para a solidão. Não é lindo? A solidão com Deus é a chave da comunhão. E a comunhão deve aprofundar nossa vida de solidão. Ou de intimidade com Deus. Maravilhoso. Muito equilibrado e tão verdadeiro.
Então está aí a primeira coisa importante sobre Salomão. Sabe o que Romanos 14 diz? Romanos 14, 17, ainda para ilustrar isso. O reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se as pedras são preparadas na pedreira e são então justapostas, isso aí é o resultado. Justiça, que ali fala de santidade, a conotação dessa palavra ali é de santidade. Paz e alegria. Sabe, irmão, isso vale para a vida individual, vale para o casal, vale para a família, vale para a igreja, vale para todos os níveis. Quando a primeira coisa que se vai, quando o nosso Senhor não está satisfeito, é a alegria. A alegria. Nosso irmão do Vern Frank, hoje já está com o Senhor. Ele dizia assim: alegria cristã é marca de maturidade. Não é um sentimento. Não é uma coisa que vem e vai, que eu tenho aqui e não tenho ali. Alegria cristã é marca de maturidade. Por que ele disse isso? Por causa de Filipenses 4. Paulo disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Humilhado ou honrado, em abundância ou em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos no Senhor. Então esse é o resultado das pedras trabalhadas na pedreira. Se as pedras forem trabalhadas na pedreira, o que teremos entre nós, vamos pensar em termos de reunião. Embora isso fale muito mais do que reunião. Isso fala da vida da igreja, nossos relacionamentos, 24 horas. Mas vamos pensar na reunião. O que nós teremos na reunião é paz e alegria no Espírito Santo. Porque as pedras estão sendo preparadas nas pedreiras. Se não é assim, quanta confusão, quantos problemas, não é? Quanto egocentrismo. Então, essa é a nota sobre Salomão. E nós vamos concluir, agora sim, o último texto, onde nós começamos. 2 Crônicas 7. Texto que nós já lemos mais de uma vez nesses dias. Vamos ler de novo e aqui vamos terminar. Com uma nota aqui principal. 2 Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Isso significa simplesmente: Deus está satisfeito. Se Deus não estivesse satisfeito, o holocausto não seria consumido pelo fogo do céu. E a glória do Senhor encheu a casa. Oh, irmãos, que salto! Graças ao Senhor por esse salto. E Cabode, foi-se a glória. Mas agora a glória do Senhor enche a sua casa. E graças ao Senhor pelos 4 personagens. Ah, se não fosse Ana, não teríamos nem mesmo Samuel. E não teríamos Davi. E não teríamos Salomão. Ana, que maravilha, irmãos. Mais uma vez o Senhor colocando aí esse nome, né, de mulher. Na obra de Deus, no serviço de Deus. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Sabe o que tem de bonito nesse versículo? Irmãos, é muito comum e muito normal. Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes, e os sacerdotes são para servir, certo? Cada um na sua função, o ouvido sendo um bom ouvido, o olho sendo um bom olho, o olfato sendo um bom olfato, né? Coríntios 12. Mas preste atenção. Quando a glória do Senhor encheu a casa, nem os sacerdotes podiam entrar. Será que temos algo a aprender aqui? Parece, irmão, que quando realmente nós estamos tocando aquela presença tão viva do nosso Senhor, nós não precisamos nem que ninguém fale nada. Muito menos que alguém faça alguma coisa. Porque Ele já está falando tudo. E Ele já está fazendo tudo em nossas vidas. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Como precisamos experimentar isso, amados irmãos? Quando vos reunirem no mesmo lugar, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem isso, e aquele que entrar no meio de vós se prostrará com o rosto em terra, adorará a Deus e dirá: Deus está de fato no meio de vós.
Oh, queridos irmãos, que o Senhor nos estimule a buscar essa realidade. Você está vendo qual é a chave, não está? Ana, Samuel, Davi, todos os princípios envolvidos, né? Para que então nós cheguemos a esse ponto. Nem sacerdotes podiam entrar para fazer seu serviço. Não precisava fazer serviço nenhum. Qual é a finalidade de todo o serviço dos sacerdotes? Não é agradar a Deus? Não é promover a glória de Deus? A glória de Deus já estava ali. O que eles tinham que fazer é assentar e contemplar. Nem os sacerdotes podiam entrar, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, verso 3, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram. Que maravilha, irmãos. Vou repetir o que também já falamos aqui um outro dia. 5 minutos da presença viva do Senhor no meio de nós realiza mais no nosso coração do que 10 anos de estudo bíblico sem Ele. Compreende? Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. Outra palavra maravilhosa. Adoração é um caminho, não é uma atitude, uma ação. Adoração é um caminho espiritual. É consequência da revelação de Deus a nós. Deus se mostra e nós adoramos. Se Ele não se mostra, então não há verdadeira adoração. De alguma maneira nós estamos tentando trazer Deus até nós pelos nossos cânticos ou pela nossa demonstração de adoração. Adoração é uma reação à visão da glória de Deus. Então aqui está, eles viram a glória de Deus. Então eles se encurvaram e eles adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças ao Senhor. Então, irmãos, voltemos onde começamos. O tempo se abrevia. Que o Senhor nos conceda discernimento nesses dias finais. Porque estamos vivendo os conflitos dos dias finais. E você viu quais são durante esses dias. São os conflitos ligados, sim, a compreender a necessidade de Deus. Irmão, não há conflito maior do que esse. Compreender qual é a necessidade de Deus. O que Ele está demandando das nossas vidas, o que Ele está demandando dos nossos relacionamentos, o que Ele está demandando do serviço a Ele na sua casa. As demandas do Senhor. E passa por tudo mais que já compartilhamos. Mas nós devemos levantar nossos olhos ao céu. Porque a promessa que temos é que se o nosso coração está aplicado aí, queridos irmãos, nós seremos recompensados de uma tal forma, para resumir em uma frase, nossos olhos verão a glória do Rei. O Rei que está voltando para a sua casa. Ele coroará a sua casa com glória. Ninguém se interporá no seu caminho. Mas porque Ele ainda não o fez, não acho que essa resposta é simples. Mas penso que no que concerne a igreja, tem havido necessidade de respostas mais claras do nosso coração. Sabe o que o livro de Cantares diz, aquele lindo livro de amor, noivo e da noiva, uma das coisas que ele diz? O noivo fala assim para a noiva: arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Parece, amado irmão, que o que o nosso Senhor aguarda, assentado à destra da majestade nas alturas, é que o coração dele seja arrebatado por nós, antes que ele nos arrebate para ele. Parece que antes que nós sejamos arrebatados, nós é que precisamos arrebatá-lo do seu trono. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Ele descreve a noiva como tendo olhos de pombas, olhos singulares, com um só foco, um só motivo. Então que o Senhor alcance isso em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, te somos muito gratos
pela tua palavra escrita. Obrigado porque o Senhor deixou para nós esses relatos tão vivos, tão poderosos, tão penetrantes. Obrigado pelos princípios espirituais envolvidos neles. E obrigado porque, Senhor, se nós reconhecemos que a tua glória tem sido perdida, também reconhecemos que ela pode ser recuperada. Por isso nos ajuda, Senhor. Confiamos na tua misericórdia e te pedimos que o Senhor nos dê respostas mais plenas dos nossos corações. Queremos ser integrais para contigo, Senhor. Trata-nos quanto ao coração dividido. Ensina-nos o que é viver de ti, em ti e para ti. Obrigado por esses dias que o Senhor nos deu. Mantém a tua palavra viva nos nossos corações. Senhor, não permita que sequer um grão seja arrebatado de nós pelo teu inimigo. Mantém tuas sementes no nosso coração. Queremos checar o curso e a velocidade de nosso progresso. Queremos reter tua palavra no nosso coração e frutificar a 30, 60 e 100 por um. Ajuda-nos, Senhor, por tua misericórdia e por tua fidelidade. Mantém sobre essa Assembleia aqui em Londrina e nas cidades que aqui estiveram um céu aberto, de tal forma que a face do Senhor seja sempre vista e que haja uma resposta de consagração, de rendição, de adoração, de obediência dos nossos corações. Confiamos em Ti, Senhor, para concluir o que o Senhor começou em nós. Ajuda-nos, Senhor. Vem ao nosso socorro. Em Teu precioso nome oramos. Amém.